Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos estar corrigindo a nossa segunda lista de exercícios, que irá trazer para vocês mais questões das classificações dos verbos, né? Vocês agora aprenderam aí os verbos transitivos, os intransitivos, então agora nós vamos ver numa lista, né? Vocês viram, vocês já fizeram os exercícios. Então, vamos lá para a nossa segunda lista, ok? Vamos aí, a lista que vocês já fizeram. Então, o exercício número 1 pediu o seguinte: classifique os verbos das orações segundo a indicação abaixo. Aqui eu não coloquei o bitransitivo, né? Coloquei o verbo intransitivo, os verbos transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo de ligação. Então, para começar aqui, os índios fabricavam enfeites e cestos. Para eu poder classificar em intransitivo, verbo de ligação transitivo, primeira coisa aqui, fabricavam. Vou até destacar os verbos, tá? Fabricar é uma ação, então eu já vou descartar o verbo de ligação, tá? Para eu ver agora se ele é intransitivo ou transitivo, eu leio até ele, a frase até ele. Os índios fabricavam. Fabricavam, entendi? Não entendi. Vou perguntar aqui na frente, tá? Vou escrever na frente. Fabricavam o quê? O que os índios fabricavam? Né? Essa é a pergunta que fica aí no ar. Fabricavam o quê? Aí, a resposta que eu tenho, ó, o quê? Né? Não é de que, é uma perguntinha ou é um artigo. Enfeites e cestos. Então, enfeites e cestos completam o meu verbo, né? Que é o complemento do verbo, que a gente chama de objeto. Não tem preposição, ele está diretamente ligado. Então, ele é verbo transitivo direto, número 3, né? Porque eu não tenho preposição. Sempre que eu faço a pergunta e fica o que, é direto. Se mudou o que foi para que, de que, para que, ele é transitivo indireto. Olha aqui. Eles não produziam lixo. Produziam é o meu verbo. É uma ação, então ele não vai ser de ligação. Eles não produziam. Vamos ler até o verbo. Mas produziam o que? De novo, né? O que? Olha essa pergunta. Deixa eu dar um espaço para ficar melhor. Eles não produziam. Produziam o que, ó? O que? Então ele é também transitivo direto. Né? Sempre que eu faço a pergunta pro verbo e vem o que, ele é transitivo direto. Tá vendo? Esses homens precisam. Opa, precisam. É uma ação. Então não é de ligação, eu descarto. Se eu leio esses homens precisam, eu entendi? Não. Então também ele não é intransitivo. Olha a perguntinha. Precisam de que? Mudou, não mudou? Ó, do que foi para de que? De é uma preposição. Ó, o que vem depois do meu verbo veio marcado por uma preposição. Então, se tem preposição, o complemento dele é indireto, é um objeto indireto. Então, ele é verbo transitivo indireto. 2. Tá vendo? Se vocês prestarem atenção na perguntinha que se dá aqui, ó, na resposta, né? Ó, de que apareceu de, transitivo indireto, porque aqui, ó, logo depois do verbo veio uma preposição. As margens do rio estavam sujas. Estavam. É a ação das margens do rio ou é o estado, né? Liga o sujeito a uma característica dele. Então, estavam é um verbo de
ligação, tá? Verbo de ligação. Por quê? Liga somente o sujeito que é as margens do rio a uma característica dele. Então tem que tomar cuidado com isso aí que você não erra. A gurizada brincava, olha o verbo brincava. É uma ação. Então, se é uma ação, eu não tenho mais nada. Não precisa perguntar, a gurizada brincava do quê? Brincava em quê? Terminou com o verbo. Ele tem sentido completo. Que verbo é esse que tem sentido completo? É o intransitivo. Lembra que eu falei para vocês na videoaula? O verbo intransitivo, ele não tem complemento. Ele por si só tem sentido completo, tá? Não tem nada aqui para completar. Eu entendi que ele brincava. Depois o outro. Acredito em sua palavra. O verbo é acredito, acreditar. Não é de ligação porque é uma ação. Aí eu pergunto, acredito o que ou acredito em que? Acredito em que? Olha a perguntinha de novo. Opa, a perguntinha aqui de novo mudou, né? Ó, saiu do ok e foi para em que. Quando sai do e vai para uma outra palavrinha, que é preposição, ó, apareceu a preposição aqui também, que é o em, eu tenho um verbo transitivo e indireto, porque acredito em que? Em sua palavra. O verbo acreditar ele vem depois marcado por uma preposição, o que completa o verbo depois, né? O seu objeto foi marcado por uma preposição. Então, ele é verbo transitivo indireto, tá? Aí, aqui, é fácil, é só você prestar atenção aqui, ó. Sempre quando você faz a pergunta. Se é o que, verbo transitivo direto. Se é em que, a que, do que, de que, transitivo indireto. O lixo sempre traz epidemias. Traz, é o meu verbo. O verbo trazer, né? Então, não é uma ação, aí eu falo traz, para que eu traz o que? Traz o que? A perguntinha de novo, né? Se traz o que, ó? Epidemias, não tenho preposição, a perguntinha aqui já me ajudou bastante. Então, não tenho dúvida que ele é um verbo transitivo direto, ok? Os índios cuidavam do seu rio. Aí aqui, cuidavam é uma ação, certo? Vamos grifar o verbo. Aí os índios cuidavam. Cuidavam do que ou o que? Cuidavam do que? Mudou a pergunta. Apareceu uma preposição aqui do. Cuidavam, olha o do aqui depois no seu complemento. Então, mudou a perguntinha, apareceu preposição, verbo transitivo indireto. Então, viram? Não é difícil? As árvores e as plantas cresceram. Cresceram, meu verbo. Eu já entendi que elas cresceram, não precisa ter um complemento, não precisa de nada. Aquele verbo que ele é o todo poderoso da história, né? Então é o verbo intransitivo. Percebam que o verbo intransitivo geralmente, né, aqui ó, 2 vezes, ó. As orações terminaram com o verbo, uma dica. Quando a oração já termina com o verbo é intransitivo. Fica a dica, porque não tem nada depois dele aqui, né? Uma dica. Os homens procuravam alimentos. Procuravam é uma ação, então já descarto o verbo de ligação, né? Aí eu pergunto para o verbo. Procuravam do que ou o que? O que? Procuravam o que? Alimentos. Então, olha só, eu não tenho aqui nenhuma preposição marcada. Então, ele é verbo transitivo direto, que é o 3, né? Então, eu tenho aqui
um verbo transitivo direto. Meus amigos gostam muito de peixe. Aqui, gostam é o meu verbo. Eu grifo o verbo gostam. Meus amigos gostam. Aí eu pergunto pro verbo. Gostam o que ou do que? O verbo gostar exige preposição. Gostam do que? Aí, ó, muito de peixe. Aqui, esse muito é um advérbio, tá? Mas o que? Gostam muito de peixe. Olha o de aqui. Apesar do muito estar aqui, ele veio marcado por uma preposição logo depois, tá? Porque se eu falo, meus amigos gostam, mas de que eles gostam? Então, esse verbo é transitivo indireto, ok? Vou arrumar aqui, tá? Para que vocês não confundam aí. De lá você enxergará o horizonte. Enxergará é o meu verbo. Esse verbo aqui, de lá você enxergará. Enxergará, mas enxergará o quê? Não entendi. Então, ele precisa de um complemento. Enxergará o quê? Olha a perguntinha que eu fiz. Enxergará o quê? Então, ele é verbo transitivo direto. Porque aqui tem um artigo. O não é uma preposição. Ok? Depois, todos pareciam cansados. Pareciam, não é verbo de ação, é verbo de ligação. Por quê? Todos é o meu sujeito, pareciam verbo de ligação, cansados, característica do sujeito. Não tem nem que fazer pergunta, né? Ele tem só a ação de ligar o seu sujeito a uma característica dele. Então, é número 4, tá? Esse é o número 4. Ok? Então, fiquem atentos a isso aí. Não esquecer dos verbos de ligação. Aqui todos são alegres e saudáveis. São é o meu verbo, para quem não sabe, não é uma ação, é verbo de ligação também. Por quê? Quem são alegres e saudáveis? Né? Aqui, todos. Todos é o meu sujeito. Alegre e saudáveis. Aqui todos são alegres, né? Aqui tá voltando esse. Alegres e saudáveis, tá? Então, aqui eu tenho o sujeito todos, alegres e saudáveis, é uma característica do meu sujeito. Então, é meu verbo de ligação também, ok? Aqui, o doce está gelado. O verbo está não indica ação, mas liga apenas o sujeito a uma característica dele. Também temos um verbo de ligação, tá? Verbo de ligação não tem como você fazer pergunta o que, está o que, fica sem sentido, porque ele não exprime ação, ele indica o estado do sujeito, né? Ele liga, serve de ponte somente, né? Os animais procuravam pousada. Procuravam é um verbo de ação, então já descarto de ligação. Aí eu não entendo se eu ler os animais procuravam. Fica sem sentido, né? Então não é intransitivo também. Procuravam o quê? De novo, a perguntinha o quê? Os animais procuravam. Procuravam o quê? A resposta pousada. Não tem preposição aqui, ó. Minha pergunta já me ajuda, porque já apareceu um artigo aqui. Então, ele é um verbo transitivo direto. Se é direto, é número 3, né? Lá atrás a gente acaba. Disse algumas palavras. Aí aqui. Quem disse algumas palavras? Ele, sujeito oculto. Ele disse. Mas aí, vamos grifar aqui.
Eu falo, ele disse que, né? Ele disse, mas disse o quê? Algumas palavras, algumas não é preposição, é um pronome, olha aqui a perguntinha me ajudando. Então, ele continua sendo o número 3, ele continua sendo o verbo transitivo direto, tá? Não estou doente, estou aqui, é um verbo que indica o estado do sujeito. No caso, o sujeito eu está oculto, não estou doente, é uma característica do sujeito. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação. Tá? Você percebe que quando tem uma característica depois, né? É verbo de ligação também. Fiquem atentos a isso. A terra permanece elevada, ó. Outro verbo de ligação, permanecer. Porque terra é um sujeito, elevado é a característica da terra. Né? Então, eu não tenho aqui um verbo de ação. Os jovens estavam entusiasmados, ó, de novo, verbo de ligação. Estavam, verbo de ligação, por quê? Jovens no sujeito, entusiasmados é a característica dele. Então, verbo de ligação. Mamãe caiu, que eu falei lá atrás, ó. Terminou com o verbo. Eu entendi, não tem caiu o quê, caiu de quê, que não vai ter nada para responder. Então, ele é verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento para entender, né? Ele não precisa de um objeto, certo? Tudo bem nesse? Então, vamos lá. Análise sintática. Deixa eu dar um espacinho aqui. Carla ficou assustada. Sujeito. Quem ficou assustada? Deixa eu pegar meu amigo, né? Carla. Aí a gente já classifica. Sujeito simples. O verbo ficou assustada. Olha, já tem uma característica aqui da Carla. Então, eu tenho um verbo ficou, que é de ligação. Então, o verbo ficar é um verbo de ligação que liga Carla a uma característica dela. Se eu tenho um verbo de ligação e uma característica dela, o predicado é ficou assustada. Eu classifico como predicado nominal, né? Porque a palavra mais importante aqui nesse momento é o assustada. E o predicativo aqui, que é o núcleo, assustada, predicativo do sujeito. Okay? Aí a gente vai grifar aqui, predicativo do sujeito, assustada. Tá? Esse aqui é bem simples, né? João escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? Meu sujeito é o João, que é um sujeito simples. O verbo que eu tenho aqui, deixa eu colocar em vermelhinho, né? O meu verbo aqui é o verbo escreveu. Aí eu pergunto para vocês. João escreveu, eu entendi se eu ler até escreveu? Não. Qual a pergunta que eu faço? Escreveu o quê? O quê? Então, uma carta, ó, não tem preposição, então ele é um verbo transitivo direto, tá? Porque eu fiz a perguntinha, o quê? Pro verbo, tá bom? E aqui, ó, vou colocar aqui entre parênteses, o quê? Para vocês irem entendendo, né? Ele é verbo transitivo direto. O predicado é tudo aquilo que fala a respeito do João. Escreveu uma carta.
Como eu tenho um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. O objeto do verbo objeto é o complemento, né? É aquilo que completou o verbo, aquilo que deixou o verbo com sentido. Então, eu tenho um objeto aqui que é uma carta. E esse objeto eu chamo de direto, porque ele é um verbo transitivo direto, ou que completa ele é um objeto direto, tá? Renato está contente. Quem está contente? Renato. Meu sujeito simples, né? Aqui a professora esqueceu de colocar, deixar em vermelho, colocar já, né? Porque senão depois a gente esquece. Então aqui, Renato, meu sujeito simples. O verbo. Como nós vamos classificar esse verbo? Aí aqui eu tenho o verbo estar. Esse verbo não é transitivo, porque ele liga o sujeito, uma característica dele, ó, Renato, a característica do Renato, de contente. Tenho o verbo ligação, tenho característica do sujeito, então meu predicado ele é nominal, que é está. No predicado sempre vai entrar o verbo, né? Predicado nominal. E o predicativo aí do sujeito, o núcleo, né? Que é o núcleo do predicado nominal, é o contente. Vou escrever já o predicativo do sujeito aqui. Que é contente. Gente, lembrando que eu falei lá na videoaula, mas é bom recordar, né? No predicado nominal, o núcleo sempre é o nome, né? Que é o predicativo do sujeito, contente. No predicado verbal, o núcleo sempre vai ser o verbo, sabe? No verbal, por isso que é o nome verbal. O núcleo sempre será o verbo. E no nominal, por isso o nome nominal, o núcleo é um nome, né? Que é o contente aqui. Certo? Pedro sorriu. Quem é o sujeito? Pedro, né? Que é um sujeito simples. Então, Pedro sorriu, sujeito simples. Tem sujeito simples, né? O verbo sorriu, terminou com o verbo. Não tenho nada mais além dele. Né? Não é verbo de ligação, porque não tá ligando ninguém. Tem como. Então, ele é intransitivo, porque só com ele eu entendi toda a minha oração. Sorrir, né? Então, aqui, Pedro sorriu, verbo intransitivo. Tem o verbo intransitivo, tem o verbo de ação. Então, o predicado é só sorriu, né? Se eu tenho o verbo de ação, o meu predicado, ele é verbal. Né? Tenho só ele, predicado verbal, núcleo é ele mesmo. E objeto? Eu tenho objeto aqui? Não há, né? Então, tracinho, não tem. Por quê? Não tem nada para completar esse verbo, então não tem objeto. Anoiteceu. Quem anoiteceu? Alguém faz ação do verbo anoitecer aqui? Não, a não ser a própria noite. Então, como que é o nome do sujeito? Quando não existe, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O verbo é anoiteceu. Que verbo é esse? Só tenho ele, professora. E eu entendi tudinho que ele fez. Então, ele é intransitivo. Lembra que eu falei para vocês? Acabou com o verbo da minha oração. Ele é intransitivo, porque ele é o todo-poderoso. Eu consegui entender, compreender. Tem o verbo de ação, meu predicado. A frase toda é meu predicado. Anoiteceu. E classifico ele como verbal. Ok? Então, tudo isso aqui é meu predicado verbal. Ok? Ângela anda muito doente. Então, vamos lá. Ângela anda muito doente. Sujeito,
Ângela. Ficou sem acento, né? Ângela. Ai, coloca acento na Ângela aí pra mim. Isso. É um sujeito simples. O verbo anda. Não é estado dela, ela não tá andando, de correr, de caminhar, mas sim é o estado que ela se encontra. Então, anda é um verbo de ligação, né? Predicado. Você tem o predicado, verbo de ligação é uma característica do meu sujeito. Então, anda muito doente, né? Aí aqui, ó, eu vou grifar, anda muito doente. Eu tenho um predicado nominal. O predicativo do sujeito muito doente, que é a característica da Ângela, tá? Então, vamos deixar aqui em vermelhinho, Ângela, sujeito simples, verbo anda, que é de ligação, né? Deixa eu colocar um hífen aqui. E muito doente, predicativo do sujeito, ok? Sublinhe os verbos das orações abaixo e escreva nos parênteses se são transitivos ou intransitivos. Vamos lá. Nós terminamos o exercício. Terminamos o nosso verbo. Para eu dizer se ele é transitivo ou intransitivo, é só eu ver se ele precisa de complemento ou não. Nós terminamos. Terminamos o quê? Precisa de um complemento? Sim. Então, ele é transitivo. Ele é transitivo. A criança sorriu. Eu entendi a ação do verbo sorrir, né? Então, ele é intransitivo. Olha como é fácil. Então, aqui, sorriu. Eu entendi a ação, é intransitivo. Quando eu não entendo, né? Precisa de um complemento, ele é transitivo. Os moradores ouviram um grito. Ouviram, a gente grifa aqui o meu verbo. Ouviram o quê? Precisa de um complemento, não precisa? Então, ouviram o quê? Um grito. Transitivo. Precisa de complemento para eu entender. A vermelhinha aqui. Para vocês entenderem. Opa, falta mais aqui. Os alunos entenderam a lição. Entenderam o quê? A lição. Se eu falo os alunos entenderam, se eu perguntar para mim, entenderam o quê, professora? A lição. Então, ele é transitivo. Ele precisa de complemento, tá? Transitivo. Precisa de complemento. O professor saiu, olha só que legal. Terminou o verbo, né? Oração com verbo. Eu entendi a ação deles de sair, então ele é intransitivo. Tá? Já ficou a dica, né? Sempre que terminar com o verbo, ele é intransitivo. Ele perdeu seu dinheiro. Eu falo para vocês, ele perdeu. Vocês vão falar para mim, o que ele perdeu? Então, precisa de complemento, não precisa? Então, ele é transitivo. Ok? Vamos grifar aqui. Classifique os verbos em destaque. Os convidados chegaram. Que belezinha. Chegaram, meu verbo acabou aqui. Não preciso saber da onde que ele chegou. Intransitivo, né? Terminou com o verbo, a minha oração, intransitivo. Não preciso saber de onde que ele chegou, já entendi. Judite anda preocupada. Ó, preocupada é uma característica da Judite. Então, verbo de ligação. Porque liga o sujeito a uma característica dela. Depois, gosto de frutas. Quem gosta? Eu. Gosto do que? A perguntinha. Do que? Então, ele é um verbo transitivo
indireto. Por quê, professora? Ó, gosto. Aí você pergunta. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Gosto de quê? Né? Então, ó, dou a pergunta para de, para dar, para quê? Ó, de parece preposição, transitivo indireto. Aí aqui, João trouxe o mel. Trouxe, João trouxe. Precisa de complemento, né? Trouxe o quê? O mel. Ó, pergunta, o quê? Ó, o mel vem marcado por um artigo. Então, ele é transitivo direto. Por quê, professora? Ó, eu pergunto pro verbo trouxe. O que ele trouxe? Eu não pergunto do que, mas sim o que. Então, transitivo direto, gente, ó. Ajuda muito saber fazer a perguntinha correta pro verbo. Né? Trouxe o quê? A alma é imortal. É imortal, verbo de ligação, né? Imortal é uma característica da alma. Então, verbo de ligação. Bom, então, essa aqui é a nossa listinha corrigida. Espero que vocês tenham compreendido bem, né? E levem para a aula as dúvidas. Façam asterisco nos exercícios que eu corrigi aqui e que vocês ficaram com dúvidas. Questionem, tá? Porque senão vai ficar mais complicado para frente e vocês não vão entender, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a lição e até a nossa próxima aula remota. Tchau, tchau.